Oi, mais uma vez. Eu venho aqui para dar um recado, como sempre, mas é assim, se você não tiver paciência para assistir tudo, assistir assim aos pedaços ou tenta da melhor maneira prestar atenção nesse recado, porque a gente sempre tem oportunidade de refletir sobre coisas que são importantes para a vida. Hoje em dia, obviamente, a gente tem tanta coisa, tanta informação aí que está disponível na internet, na televisão, no celular, as pessoas, mas a gente não para aquietar o espírito e se conectar com o alto, né, que é tão importante. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre coragem. Ora, o que significa coragem? Eu não estou falando absolutamente daquele impulso, daquele ímpeto de valentia. Não é isso. Obviamente, coragem tem a ver com encarar as coisas de peito aberto, com sinceridade e com a mente aberta, né? Existem alguns níveis de coragem que são extremamente importantes, e as pessoas que são corajosas são aquelas que conseguem desvendar, desvelar, entender a vida e dominar, obviamente, todas as situações à sua volta para construir um futuro positivo para si e para o seu meio, né? Todos nós podemos construir um futuro positivo, e esse futuro depende da coragem com a qual nós enfrentamos, visualizamos, recebemos as coisas. Existe aquela que é a coragem espiritual, né, que é extremamente importante. A coragem espiritual é aquela que desafia os sentidos, porque normalmente nós acreditamos que os nossos sentidos são capazes de entender tudo o que está acontecendo. A gente sente as coisas e acredita que aquilo que a gente sente é real, é verdadeiro. Mas não é bem assim, não é mesmo? Grande parte das vezes os nossos sentidos podem nos enganar, talvez na maioria das vezes. Não só a ciência está demonstrando isso hoje, como os aspectos da psicologia, do universo interno. Nem tudo aquilo que a gente sente é verdadeiro. Pode ser uma ilusão, pode ser uma construção dos nossos desejos, pode ser muita coisa. Então, a coragem espiritual tem a ver com desafiar os sentidos para transcender a percepção, não é? Ou seja, vencer o sentido primário das coisas, aquilo que a gente sente imediatamente, e já porque existe uma definição estabelecida pela sociedade, a gente acredita que as coisas são assim e vai levando e acabou. E não é só isso. A gente pode, nesse desafio dos sentidos, parar para perceber, para sentir, para abstrair, para silenciar e para sentir dentro de si uma verdade, uma realidade que a gente ainda não conhece. Então lembra que essa coragem espiritual tem a ver com desafiar os primeiros sentidos que a gente tem, tá bom? Não significa que aquilo que você sinta não seja real, né? O corpo muitas vezes diz que é real, e a nossa psicologia, a nossa cultura, a nossa vida, nossa existência diz que sim, mas obviamente não é só isso. A coragem de enfrentar a si mesmo, isso significa também não ir contra você mesmo. Enfrentar a si mesmo significa se olhar um pouco de fora também e perceber que você não é o centro do universo, que eu não sou o centro do universo. Coragem, antes de qualquer coisa, tem a ver com esse enfrentamento, né, com a capacidade que nós temos de sair um pouco das convenções, né? Uma coisa é a rebeldia, que pode ser um tipo de enfrentamento também e tal, mas é sair um pouco das convenções que foram estabelecidas pela sociedade, vencer os
rótulos, né? Não é entrar numa nova tribo, numa nova tendência, num novo isso, num novo aquilo, porque a TV, porque o rádio, porque a mídia, a internet disseram que as coisas são assim. Não. Nós temos a capacidade de encontrar em nós um eixo, um centro que nos mostra, assim como foi mostrado para muitos iluminados, para muitas pessoas de coragem, que fizeram história, para pessoas que criaram o verdadeiro alicerce para que a gente consiga se encontrar, né? Essa coragem tem a ver com sair dos estereótipos, né? Quando eu falo de rótulo, a sociedade hoje está cheia de rótulos, né? De tribos, de tendências e de uma série de outras coisas. Mas o mais importante dentro dessa questão da coragem, né? Que não é outra, eu repito, não é esse enfrentamento, né? Não é essa coisa aí da valentia, não é nada disso, nem sair gritando e bandeiras, e não é nada a ver com isso. Estar disponível para a verdade, né? Coragem e humildade estão muito relacionados. A pessoa humilde é uma pessoa extremamente corajosa. A pessoa de verdadeira humildade é uma pessoa extremamente corajosa, porque humildade tem a ver também com aceitar a verdade da forma que ela se manifesta, para poder mudá-la se preciso, mas aceitá-la sem contestação, vencer a contestação das coisas. Tudo a gente contesta, porque o outro, porque isso, porque aquilo, porque a gente ouviu falar, porque eu preciso do conforto, porque eu mereço. Ora, humildade, antes de tudo, né, é perceber-se como igual a tudo e a todos, né? Eu sou capaz de fazer o bem, o mal, nessa história da dualidade. Nós somos capazes de ambas as coisas, mas a questão não é só eu ser capaz de fazer o bem ou o mal, mas de perceber onde nasce essa divisão dentro de mim, para que eu, quando observe essa divisão nos outros, eu não julgue, né? A pessoa de coragem, a pessoa humilde, não julga, ela percebe, ela detecta, ela consegue ter uma percepção superior. Então, a coragem é a coragem de transformar a consciência, de pensar diferente, de desafiar aos sentidos e de mudar a direção de inércia que tudo toma, porque todos estão fazendo igual. Você não precisa fazer igual, porque todos estão fazendo, não é? Essa coragem, essa revolução da consciência significa enxergar diferente, sentir diferente, perceber diferente e fazer diferente. Mas é um sentir, perceber e fazer que vem de um ímpeto de beneficiar a todos antes de a si mesmo, que começa no pensamento. No momento em que eu começo, em que eu me permito enviar um pensamento positivo para quem quer que seja, da maneira que for, eu estou revolucionando aquilo que todos dizem sobre o olho por olho, sobre os diz-que-me-disses, as invejas e todas as tendências que existem por aí, de deletar as pessoas. Olha, é muito fácil deletar as pessoas. O difícil, a parte corajosa, é você enfrentar olho no olho e falar aquilo que você sente com sinceridade, com carinho, com amor, e transformar uma situação. Apertar um botão e deletar é muito fácil, né? Hoje em dia tudo é muito fácil. A verdadeira coragem é a capacidade de manifestar o potencial de transformação e não simplesmente manifestar um potencial, eu nem vou chamar isso de potencial, mas manifestar
a facilidade que o meio e o mundo oferecem hoje em dia. Então seja corajoso, né? Todos nós, num aspecto verdadeiro de coragem, podemos transformar a nossa vida numa revolução da consciência, revolucionar a nossa consciência, mudar o nosso pensamento, como nós percebemos, como nós manifestamos, como nós ouvimos, como nós falamos. Não porque alguém te disse, nem porque eu estou dizendo aqui para você agora, mas obviamente isso precisa ser mostrado, falado de alguma maneira, que nós temos opção. Sempre existe opção. Não há onde não exista opção. Você tem opção, eu tenho opção, todos nós temos opção. Esqueça um pouco a moda, esqueça um pouco a tendência, esqueça um pouco tudo bem, não esqueça, mas saia um pouco disso e seja original. Ser corajoso é ser original para o bem, para a verdade, para o amor, compaixão, perdão. Porque tudo isso tem a ver com coragem. Perdoar tem a ver com coragem de mudar o pensar em relação àquilo que aconteceu com a pessoa ou com você, seja como for, não é? Ter compaixão tem a ver com coragem de enfrentar muitas coisas do sistema que dizem que não, outra vez, como eu já disse, é olho por olho, não é nada disso. A verdadeira coragem tem a ver com o bem. Verdade, amor, compaixão, perdão. E assim, numa revolução da consciência, a verdadeira coragem pode mudar, transformar tudo. É a isso que eu convido a reflexão de todos nós, sermos mais corajosos para revolucionar a nossa consciência, transformar o mundo e encontrar a felicidade, tá bom? É isso. Um grande, fraterno e amoroso abraço para todos. Até mais.